Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Mais uma vez aqui estou em nome de Jesus, aleluia. Não para falar o que eu quero, mas para falar o que Deus quer que eu venha falar através do Espírito Santo de Deus, amém. Aleluia, é o querer de Deus. É o que Deus quer, os ensinamentos dele para nós aprender, aleluia, e botarmos em prática, né? Exercitarmos para sermos o quê? Abençoados. Quando a gente está ensinado, né? A gente vai colocar em prática, aleluia, obedecer, colocar em prática. E obedecendo, aleluia, fazendo o correto, nós quem vamos ser beneficiados. Quem vai ser beneficiado é eu e você. Quando nós ouvimos e quando nós colocamos em prática. Não é só ouvir, nós temos que ouvir e obedecer. Amém? Colocar em prática, trazer para a nossa vida, colocar em prática. Não é só escutar e acabou. Não. Para dar efeito em nossa vida, para nós ver resultado, temos que, aleluia, ouvir, obedecer e colocar em prática. Aí sim, nós vamos ver o trabalhar de Deus, o agir de Deus em nossas vidas, se nós permitirmos o Espírito Santo de Deus, aleluia, trabalhar em nosso coração, em nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia. E eu tenho aqui uma palavra de Deus, amém? Ministrada pelo Espírito Santo do Senhor ao meu coração, e vou estar aqui, aleluia, deixando para o teu coração. Glória a Deus. E você aí, aleluia, glória a Deus, medita aí nessa palavra e o Espírito Santo de Deus vai falar ainda mais ao teu coração, amém? Aleluia, palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração nesse dia de hoje, para mim e para me estar, aleluia, também aí compartilhando com os irmãos, as irmãs e com todos, amém? A palavra de Deus é para todos, amém? Glória a Deus, aleluia. É bênção de Deus para a nossa vida. Palavra do Senhor que se encontra aqui em João. Em João, aleluia. João 8. João 8, do primeiro em diante. Vamos ver aqui o que o Espírito Santo de Deus quer falar para o nosso coração. Amém? Através da Escritura, dos ensinamentos aqui, da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Jesus ensinava, aleluia, né, a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus às pessoas, né, aleluia, aos povos, às pessoas, né. Glória a Deus, a palavra de Deus é ensinamento para o nosso coração, para nós fazermos o correto, certo, para quê? Para que nós venhamos ser abençoados, ter uma vida abençoada, amém? E eu ouvindo e obedecendo, eu vou ter sim uma vida abençoada, amém? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Ouça o que o Espírito Santo de Deus, aleluia, vai ministrar para o teu coração e para o meu coração. Amém? Glória a Deus. E pondo-lhe no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. Escuta aí a ministração do Espírito Santo de Deus. Amém? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aleluia. Isto dizem eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, aleluia, escrevia com o dedo na terra. Aleluia. Glória a Deus. E como incitassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse:
Aquele que dentre vós está sem pecado, preste atenção, sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aquele que está acusando nessa mulher aqui, essa mulher adúltera, que está sem pecado, que atire pedra sobre ela. Jesus está falando. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus sabia que aqueles que estavam trazendo essa mulher adúltera para Jesus acusar, condenar sobre o ato, sobre o pecado, Jesus sabia que eles também estavam na mesma condição de pecado como essa mulher adúltera. Jesus, ele sabe a minha vida e ele sabe a tua vida. Jesus, ele sabe e ele vê tudo. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Aqueles que estavam acusando a mulher adúltera, que trouxe até Jesus para ser condenada ou acusada, Jesus falou, aquele que dentre vós está sem pecado, presta atenção, sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Porque Jesus foi até os acusadores dessa mulher aqui, aqueles que estavam acusando essa mulher adúltera. Também Jesus mexeu no pecado deles. Aleluia, glória a Deus. Para eles verem também que eles estavam em pecado também. Porque ao mesmo tempo que trouxe a mulher adulta para Jesus ali acusar, que eles já estavam acusando, eles pegaram a mulher adulta e levaram até Jesus. Para Jesus acusar ou condenar essa mulher. Mas Jesus, ele viu que essas pessoas estavam também na mesma condição de pecado. Estava cometendo pecado. Estava no pecado também. O dessa mulher aqui foi de adultério. E o desses aqui que acusou essa mulher foi outros. Jesus aqui não relatou, não falou do pecado desses outros também. Que estava, acusando a mulher adúltera. Mas por que Jesus mexeu no pecado deles também? Que Jesus viu que eles estavam também pecando. Estava no pecado também. Estava com a vida aí no pecado errado. Foi aonde foi mexido com eles. Jesus foi justamente aonde eles estavam acusando a mulher em pecado. Estava também no erro, no pecado. Estava no pecado. Estava no erro. Então, da mesma forma que essa mulher aqui, ela tem que se arrepender do seu pecado e não pecar mais, a mesma forma é esse daqui que estavam levando essa mulher adúltera para ser acusada por causa do seu pecado. Ele estava também, essas pessoas aqui que estavam acusando essa mulher adúltera por causa do seu erro, eles também estavam em pecado, na mesma condição que essa mulher. O dela era adúltero, né? Ela foi pegada no próprio ato adulterando. E o deles foi outros pecados também. Aqui não relata, mas também eles estavam também em pecado, na mesma condição de pecado. Então Jesus mexeu no pecado deles. Jesus foi aonde Jesus estava vendo, Jesus sabia que eles estavam também em pecado e acusando a mulher também, né? Querendo que acusasse ela porque ela foi apanhada, né, no adultério. Então esses que levaram essa mulher aqui, eles estavam na mesma condição, no pecado. Na prática do pecado, estavam pecando também.
como essa mulher aqui também estava no pecado. Então, se a pessoa está no pecado, como é que ela pode estar acusando a outra pessoa por causa do pecado dela e dele? E o que é que Jesus faz? Jesus dá oportunidade para se consertar. Jesus, ele dá oportunidade para largar o pecado, para perdoar a pessoa e a pessoa não cometer mais o pecado. Largar o pecado, se arrepender do pecado, né? Jesus perdoa, limpa a pessoa. E a pessoa aí leva a sua vida direitinho, fazendo certo, correndo do pecado, fugindo do pecado, não mais pecando mais. Ser humano pecador, falho, mas não viver na prática mais do pecado. Quando Jesus, ele nos perdoa o nosso pecado, não é mais para a gente estar mais pecando. Somos falhos. Mas não é porque somos seres humanos falhos que vamos estar o quê? Na prática, né, do pecado, pecando. Por quê? Porque o pecado, ele tem as consequências. Tem as consequências do pecado. Não é pecar e fica por isso, não. Vai chegar uma hora que vai chegar a continha para pagar. Tudo que a gente semeia, nós colhemos. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, esses homens que foram levar até Jesus, a mulher adúltera, para que Jesus acusasse, eles estavam também no pecado. No pecado. É tanto que eles estavam no pecado que Jesus foi justamente naquela área do pecado. Tu tá acusando ela do pecado dela. E tu também tá no pecado também. Então, como é que a pessoa vai ter autoridade para falar de um pecado se ela tá no pecado? Para mim falar, eu tenho que estar o quê? Com a minha vida de direito com Deus. Com a minha vida correta com Deus. Aí sim, eu vou falar com a autoridade de Deus e Deus vai confirmar. Uma coisa é a pessoa ser falha e outra coisa é a pessoa viver pecando. Deus perdoa, Deus dá oportunidade e a pessoa pecando, errando. Então vai chegar a hora que a pessoa vai sofrer as consequências do pecado, porque as pessoas acham assim que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, enfim, vai ficar por isso mesmo. Tá de boa, tá só aí pecando, tá só aí fazendo as coisinhas aí escondido, mas os olhos de Deus, ele vê tudo e sabe de tudo. Tanto que Jesus mexeu justamente aonde aqueles homens estavam também mexendo com a mulher aí. Essas pessoas aqui que foi também para acusar a mulher, trazer a mulher até Jesus para Jesus acusar, eles estavam também no pecado. Hã? E cadê a autoridade da pessoa para falar do pecado se está no pecado? Cadê? Cadê a autoridade de uma pessoa para falar de pecado se a pessoa está também ali no pecado? Tá tudo ali escondidinho, tá tudo ali em oculto, mas não esconde de Deus e oculta aos olhos do Senhor, porque Deus, ele sabe tanto, que aqui, ó, o que Deus falou para esses homens aqui, escuta só o que Deus falou aqui para esses homens, para essas pessoas que trouxe essa mulher adulta até Jesus para ser acusada. Olha como é que Jesus também estava vendo o pecado deles também, que eles achavam, eu vou levar ela até Jesus. E eu quero ver o que Jesus vai fazer. Se Jesus vai passar a mão na cabeça dela, vai deixar por isso mesmo, e ela vai continuar desse jeito. Mas só que eles quebraram a cara também, quando eles chegaram até Jesus com a mulher adúltera. Sabe por quê? Porque Jesus também mexeu no pecado deles, porque eles estavam também pecando. E sabe lá os tipos de pecado aí, que é esse daqui que estava levando a mulher até Jesus, estava também fazendo. Eles estavam na mesma condição
da mulher também. A mulher adúltera. No pecado também. Então, aquele que está no pecado, ele não tem autoridade para falar do pecado para outra pessoa, para levar a pessoa para o conserto, se a pessoa também está na sujeira. Se a pessoa também está no pecado. Se a pessoa também não quer se consertar, está pecando. Não tem autoridade. Está com a vida suja, com a vida errada. Está no pecado. E quer, e acha que tem autoridade aí, alguma, para chegar e apontar, levar a pessoa para Jesus acusar. Eu tenho que me consertar. Primeiro eu tenho que me consertar, tá com a minha vida correta com Deus, direitinho com o Senhor, para poder eu chegar com a autoridade de Deus, dada por Deus, para poder estar chegando e falando para a pessoa se consertar. Hã? Porque tem muitos aí que estão aí pregando, tem muitos que estão pregando e falando, mas estão no pecado. Estão no pecado, estão no erro, estão na sujeira, estão no lixo do diabo. Tem muitos aí que tá falando aí. Tá pregando a palavra de Deus, tá pregando aí os mandamentos do Senhor, mas tá com a vida no pecado. E tá pregando para as pessoas se consertar, mas tá no pecado também. Tanto que tá que Jesus sabe que aos olhos de Deus ninguém se esconde, nada fica oculto. Que Jesus chega e fala assim, ó. Aquele que dentre vós está sem pecado, que está sem pecado. Por quê? Porque estava também no pecado. Jesus sabe. Por isso que Jesus falou. Seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus mexeu justamente aonde, naquela área ali, que eles estavam falando da mulher sobre pecado. Quem se esconde de Deus, quem vai fazer as coisas aí escondido e vai achar que vai ficar por isso mesmo, que Jesus não vê, que Jesus não sabe. Jesus vê tudo o que se faz ali, ó, tá escondidinho, tá debaixo do tapeticinho, estão pecando, e ainda querem estar ensinando os outros com a vida suja, com a vida errada, do pecado. Para me pregar o conserto, para me pregar sobre a palavra de Deus para outra pessoa, ensinar, né, o certo, eu tenho que estar com a minha vida direito, limpa, honesta, sincera, diante de Deus. Porque tem muitos que estão aí pregando os ensinamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor, pregando a palavra de Deus, sim. Mas aí estão com a vida toda errada, no pecado, desagradando ao Senhor. E acham que tem autoridade para estar ensinando para a pessoa se consertar. Primeiro se conserte você, para você pregar para os outros. Primeiro eu tenho que me consertar e estar com a minha vida limpa diante de Deus para me estar ensinando os outros. Para ensinar para a pessoa se consertar, largar o pecado, largar o erro. Eu tenho que estar com a minha vida limpa, decente, na presença de Deus, para poder eu ensinar. Como é que uma pessoa cega vai guiar outro cego? Dois cegos vai chegar aonde? Se não estão vendo. Para me ensinar para os outros, para me falar para os outros, eu tenho que estar com a minha vida limpa. Na presença de Deus, correta. Porque o tanto que estão aí falando da palavra do Senhor, e estão aí no meio aí das coisas erradas, estão praticando, estão vivendo aí no pecado, fazendo o que não presta, fazendo um monte de coisa aí, achando que Deus não está vendo, mas Deus está vendo, Deus sabe de tudo. Como aqui, Deus estava vendo aqui essas pessoas aqui, ó, que estava também no pecado, e estava também querendo acusar a mulher adúltera, sendo que eles também que estavam aí, esses também aí que estavam levando a mulher para Jesus,
ele estava também no pecado, com a vida errada, como a mulher também. E como é que ele chega? Eu vou levar para Jesus, vou levar para Jesus essa mulher aqui, que ela estava ali no próprio ato lá adulterando, estava ali pecando. Levar essa mulher aqui que está pecando, vou levar até Jesus, e eu quero ver o que Jesus vai fazer. Só que Jesus diz assim, do mesmo jeito que ela estava pecando, tu também está no pecado também. Hã? E como é que está falando do pecado dela, se vocês também estão no pecado? Vocês estão sem pecado? Isso aqui é a pessoa que está vivendo no pecado. Essa passagem aqui é a pessoa que está vivendo no pecado, que está no pecado. Que não se conserta, que não se arrepende dos pecados, que não larga o pecado. Essa passagem é a pessoa que está no pecado, vivendo no pecado, praticando aí, né? No pecado. Então, eles estavam também no pecado. E querendo que a mulher fosse condenada também do pecado, e eles também estavam no pecado. Então, da mesma forma que essa mulher aqui tinha que largar o pecado e se arrepender dos seus pecados, a mesma coisa era essas pessoas aqui que estavam acusando e levaram a mulher até Jesus para ser acusada. Eles também estavam no pecado também. Tá assim. Estão aí pregando, ó. Estão assim, ó. Tá cheio aí de gente aí pregando. Pregando aí. Mas só que pregando com a vida tudo aí no pecado. Pregando para os outros e a vida suja. E a vida errada. E a vida errada. Quem é que se esconde do Senhor? Você pode se esconder debaixo de um tapete. Você pode cavar um buraco e se enterrar dentro, que Deus está te vendo. Tudo que tu está fazendo. E uma hora de tanto aí ficarem mentindo, das mentiras aí, que Deus não está no meio das mentiras. A mentira é do diabo. Uma hora, aqueles que estão aí, ó, levando a palavra do conserto para os outros aí, e tá na sujeira, tá no pecado também, na mesma condição daquele que tá levando a palavra aí para se consertar. Uma hora a conta vai chegar e vai pagar. Vão brincando aí com o pecado, vão brincando aí com as mentirinhas. É mentira daqui, é mentira de lá, é mentira daqui, é mentira de lá. Mas Jesus vê tudo e sabe de tudo. Se conserta primeiro. Tu quer pregar para os outros, né? Vai se consertar. Vai largar o pecado. Se arrependa aí ó, do teu pecado, o que tu tá fazendo aí escondido. Escondida. Tá pensando o quê? Você pode enganar as pessoas. Mas a Deus, nem eu e nem você. A Deus ninguém engana. Deus vê tudo e sabe de tudo. E não brinca com a palavra santa do Senhor. Não brinca com a palavra santa do Senhor, porque as consequências vêm. Mostrar para as pessoas uma coisa, mas é outra diferente e vive outra vida diferente, de pecado, no erro, de mentira. Uma hora é a palavra de Deus, outra hora é palavra do diabo, palavra de mentira. Quantos aí que da boca ó, é palavra doce e depois palavra amarga? Palavra de Deus e depois é a mentira aí na boca. Você pode enganar as pessoas, porque nós não conhecemos a vida de ninguém, eu não conheço tua vida e tu não conheces minha vida. Mas Deus me conhece e vê quem sou eu, e Deus te conhece e sabe quem tu é. E aí daquele que usa a palavra de Deus para os outros e tá com a vida errada,
desconcertada, no pecado, mentindo, enganando os outros. Ai daquele, daquela que tá com a palavra de Deus na mão pregando para os outros e com a vida no pecado e com a vida no erro e mentindo. A palavra de Deus é séria, a palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é séria e santa. Se conserta para pregar para os outros. Se conserta para pregar para os outros. Larga a mentira, larga o engano. Na frente ali das pessoas é uma coisa e por trás ali é outra pessoa. É mentira, é engano, é o pecado. E quer pregar para os outros com a vida toda suja. Mentira, engano do diabo. Isso é de Deus. Deus, ele não está no meio da mentira. Deus, ele não está no meio do engano. E muito menos do pecado. Todos que estão com a palavra do Senhor na mão, que estão ensinando os mandamentos de Deus, pregando a palavra do Senhor, que está aí levando o conserto para os outros, mas a própria pessoa não se conserta, está enganando, está na mentira, está no pecado, vai prestar conta a Deus e Deus vai cobrar. Aí depois, por que essa luta? Estou passando por isso, estou passando aquilo. Com Deus ninguém brinca, e nem com a palavra do Senhor, e nem com as coisas de Deus. As coisas de Deus é séria e santa. Nós somos seres humanos falhos. Mas viver no pecado, com a palavra de Deus na mão, aplicando para os outros e não aplica para si mesmo, vai prestar conta a Deus. Deus vai cobrar. Porque almas é muito séria. Almas é séria. Cuidar de almas de pessoas é muito sério. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. A palavra tem que ser primeiro para todos aqueles que estão pregando. Primeiro. Para depois ser passada para os outros. E a minha vida tem que estar diante da presença do Senhor. Uma vida honesta, limpa. Que agrade a Deus. E quantos são aqueles que estão agradando é os outros, a si próprio. Mas a Deus está longe de agradar. A Deus está longe de agradar. Está agradando a si e os outros, mas a Deus não. Ninguém se esconde de Deus. Deus está vendo tudo. E uma hora, Deus ele vem e vai cobrar. Porque as coisas de Deus são santas e sérias. Não é brincadeira de criança, não. Deus ele vê tudo. Aí Deus ele chega, vai mexer justamente aonde? No pecado também daqueles lá que foi levar a mulher até Jesus. Aí Jesus chega e fala, vocês também estão no pecado. Por quê? Porque se ela não tivesse no pecado, eles tinham ficado. Mas como eles estavam no pecado, Jesus mexeu justamente no pecado deles. Então, eles não tiveram coragem de pegar uma pedra contra a mulher. Nenhum. Porque saiu um por um. Saiu um por um. Por quê? Os que levaram a mulher até Jesus para ser acusada. Saíram um por um. Porque na vida deles havia pecado, sujeira. Aí levaram a mulher para Jesus acusar. E Jesus falou, vocês também estão no pecado. Vocês também estão no pecado, na mesma condição dela. Jesus foi justamente aonde? Eles bem pensavam assim. Vamos lá levar ela para Jesus. Acusar ela para ver o que Jesus vai fazer com ela. Aí eles achavam o que na vida deles? Que
Eles iam ir até Jesus, ia sair assim, ia sair sem Jesus falar nada. Jesus abriu a boca e falou: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aquele que está sem pecado. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Por que foi que eles saíram tudinho? Aqueles que trouxeram a mulher até Jesus para ser acusada por causa do pecado dela. Porque saíram tudinho depois que Jesus falou. Porque estava também no pecado como a mulher. Estava também na mesma condição de pecado. Igual a mulher também adúltera. Saíram tudinho. E não atiraram pedra contra a mulher, porque eles estavam também no pecado. Eles achavam que eles iam sair assim. Levou a mulher para Jesus acusar ela do pecado dela. E eles iam entregar até Jesus. Ver aí a condenação de Jesus para com a mulher adúltera. E eles iam sair assim. Jesus mexeu justamente Jesus mexeu no pecado também deles. Que Jesus viu que ele estava também no pecado. Então Jesus sabe. Jesus sabe é aquele que está no pecado. Jesus sabe é aquele que está aí, ó. Ninguém sabe, ninguém vê. Mas Jesus vê, Jesus sabe. Tá com a palavra de Deus na boca. Tá pronunciando a palavra. Tá levando a palavra do conceito para os outros. Mas Jesus está vendo que está no pecado. Tá sujo também. Igual a mulher adulta. A mulher adulta estava suja. E os que levaram, que pegaram ela até Jesus também estavam sujos no pecado também. Então, para pregar para os outros, se conserta primeiro. Para pregar para os outros a palavra de Deus que é santa. Porque da mesma forma que serve para os outros, primeiro tem que servir para mim. Da mesma forma que tem que servir a palavra de Deus, tem que ser ensinada para os outros, tem que ser ensinada e servir para mim também. Para mim se consertar também e largar o pecado também e largar o erro também. Pois é, Jesus sabe de tudo e vê tudo. Aí olha só. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra, Jesus. Quando ouviram isto, saíram a começar pelos mais velhos. Os mais velhos começaram a sair com a cabecinha entre as pernas, com o pecadozinho aí nas costas, foram embora. Tudo no pecado também. Tudo no pecado. Tudo no pecado. Se eles estivessem com a vida deles correta, certinha, o Senhor não tinha falado, não ia mexer, não ia falar o que ele falou. Se esses aqui que levaram a mulher até Jesus estivessem com a vida correta, certinho, sem pecado, Jesus não tinha falado nada, com certeza, porque Deus, ele sabe, aquele que está se desviando do mal, que está se desviando do pecado, que está buscando se limpar, que está buscando se libertar, que está buscando aí obedecer cada dia mais a palavra do Senhor. E Jesus sabe aquele que está indo mais e mais aí, ó, no pecado, está aí, ninguém está me vendo, mas Jesus está. E com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, está no pecado, está na sujeira, Jesus sabe. Glória a Deus, aleluia. Quando ouviram isto, saíram a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus falando. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus perdoou essa mulher adúltera do seu pecado. Jesus deu a ela uma oportunidade de mudança de vida nova, para ela largar aquela vida errada dos pecados, para largar o pecado. Jesus perdoou ela do seu pecado. E Jesus vai. Aí Jesus vai e fala: vai e não peques mais. Jesus perdoou.
Jesus não passou a mão na cabeça dessa mulher adúltera, não. Preste atenção. O que o Espírito Santo de Deus está ensinando. Jesus não passou a mão aqui no pecado dessa mulher. Não passou a mão na cabeça dela, no pecado dela, não. Jesus perdoou essa mulher adúltera do seu pecado. E Jesus falou, vai e não peques mais. Jesus falou, vai, agora não peques mais, não viva mais na sujeira mais não. Por quê? Porque tem as consequências do pecado. As pessoas estão aí achando que vai pecar, vai pecar, vai pecar. Está fazendo isso, está fazendo aquilo ali escondido e não tem as consequências. Tem as consequências sim. O erro tem as consequências. O erro tem as consequências. O pecado tem consequência. Uma hora, o próprio pecado vai chegar aí, ó, para você prestar conta. Jesus, ele ama todos nós. Jesus, ele ama nós. Jesus, ele perdoa nós. Agora, Jesus não perdoa nós para nós viver pecando, não. Porque aí já está o quê? Sendo abusado. Aí já está o quê? Brincando com o pecado. Jesus alerta, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Por quê? Porque se a pessoa, Jesus vai, perdoa a pessoa. Jesus está dando ali uma oportunidade à pessoa de uma vida nova. Aí a pessoa sai ali da presença de Deus, que Jesus perdoou, e continua pecando, vai sofrer as consequências do pecado. Tudo aquilo que eu vou plantar, que eu semeio, eu vou colher. O que eu semeio, o que eu planto, chega um dia que eu vou colher a semeadura de tudo que eu plantei. Não vai ficar por isso, não. Fazer escondido, que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo mesmo. Mas sabe quem tá vendo? Jesus está vendo o que eu faço e o que você faz. O pecado, ele tem consequência. Jesus não condenou, Jesus não acusou ela, a mulher adulta. Mas Jesus, ele falou, vai e não peques mais. Por quê? Porque se você continuar pecando, fazendo as coisas aí erradas, aí nos caminhos errados aí, você vai sofrer as consequências dos seus erros, dos seus atos, dos seus maus caminhos, do seu pecado. Você vai colher o fruto. Amém? Então Jesus perdoa nós, ele ama nós, ele perdoa nós, mas não para nós viver pecando. Fazendo a mesma coisa de novo, a mesma coisa, pecando, porque as consequências vão vir. As consequências vão vir. Então Jesus fala assim, vá por aqui, não vá mais por aqui. Aí a pessoa não quer ouvir os conselhos de Jesus, aí vai por ali, por o caminho que a pessoa quer. Aí depois a pessoa vai o quê? Sofrer as consequências. É como o pai e mãe que dá conselho ao filho. Não quer ouvir o pai, não quer ouvir a mãe. Então vai sofrer o quê? Rebeldia, consequência. Tudo que plantamos, tudo que semeamos, nós colhe. É eu, é você, não é ninguém, é nós mesmos, que nós mesmos estamos plantando e nós vamos, vai chegar o dia de colher. Então, como é que a minha vida tem que estar diante de Deus? Uma vida limpa, decente, honesta. Ser humano falho, mas não viver mais no pecado como antes. Se antes eu vivia no pecado, hoje eu não vivo mais. Sou ser humano falho, mas não vivo mais no pecado. O pecado não tem domínio mais da minha vida.
Quem me domina agora é o Espírito Santo de Deus. Acabou. Agora é o Espírito Santo da minha vida que está me guiando, me direcionando. A vida de pecado, a vida errada ficou para trás. Jesus nos dá a oportunidade, nos perdoa. Mas, porém, a gente não tem mais que viver mais no pecado. E Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa terra. Vai vir as provações e as tentações. Mas, porém, nós já sabemos que aquilo ali só vem para quê? Para destruir a vida do ser humano. Então, eu não vou ceder à vontade da minha carne. Eu não vou ceder à vontade da minha carne, porque eu já estive ali. Eu já vivi nisso ali. Jesus me libertou. Jesus me salvou, me limpou. Não é para ficar mais no lixo, no pecado, mas não. É para minha vida agora ser uma vida limpa na presença de Deus. No caminho certo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesse dia de hoje. Para estar primeiro para a minha vida, que primeiro é para nós que prega. A palavra de Deus é para nós que prega. E depois a gente ensinar, através do Espírito Santo de Deus, a largar o que não presta, a largar o erro, o pecado, e andar no caminho certo. No caminho certo, na obediência, ali na palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, amém? Então fique com essa palavra de Deus para o teu coração e medita aí mais nessa palavra que é muito forte e o Espírito Santo de Deus vai falar ainda mais ao teu coração, amém? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo mal, amém. Pois tu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Senhor, eu entrego tuas mãos, família, eu entrego tuas mãos para os casamentos, eu entrego tuas mãos para o jovem, a criança. Meu Deus, eu entrego tuas mãos essa nação, esse Brasil, essa humanidade, cada país e cidade. Meu Deus, dá escape e livramento a essa terra, Pai. Dá escape e livramento a esse Brasil, Pai, em nome de Jesus. Dá escape e livramento, ó Pai, a essa nação. Dá escape, Senhor, dá livramento aos lares, às famílias, aos jovens, às crianças, casamento. Meu Deus, entra aí com a libertação, com a salvação, com a cura, abençoando, dando a vitória, lançando por terra os vários impedimentos, repreendendo aí as vestidas do inferno, repreendendo aí as vestidas do inimigo, lança por terra todo o mal, Senhor. Abre as portas aí, Senhor, de emprego, de carteira assinada, Pai, para aquele que quer trabalhar, meu Senhor. Vai abrindo aí as portas, Senhor. Oh, meu Deus, para essa pessoa. Vai aí, Senhor, libertando, curando, salvando, transformando, abençoando e dando a vitória, meu Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique na paz de Deus até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Amém.